Senhor, nesse instante que estamos na Tua casa para Te louvar em espírito e verdade, ajuda-nos sempre a estar aqui presentes para ouvir a Tua mensagem. Inspira o pregador e inspira-nos para ouvir a mensagem e aplicá-la no nosso dia a dia. Perdoa as nossas faltas, livra-nos do mal. Oramos por intermédio de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Continuando no espírito de louvor e adoração, vamos cantar ao Senhor este salmo que é bem conhecido, mas ele nos desafia: cantai ao Senhor um cântico novo. Talvez a música não seja nova, mas a maneira pela qual nós nos apresentamos ao Senhor é renovada. Então vamos cantar ao Senhor um cântico novo. Ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, e força e formosura no seu santuário. Esse salmo nos convida na verdade convida toda a terra a cantar ao Senhor. E isso nos desafia a proclamarmos Jesus entre todos os povos, levarmos o Evangelho a toda criatura. O sermos igreja não se resume a esse momento que é tão gostoso, tão agradável, mas ele nos impulsiona a proclamarmos àqueles que tanto necessitam aquilo que nós desfrutamos aqui na presença do Senhor.
Então vamos cantar Brilha Jesus, brilha entre os povos, enche a terra com a tua glória, Senhor. Que nós deixemos Deus nos usar e que o Senhor realmente nos use como testemunhas daquilo que nós temos provado na presença do Senhor. Vamos cantar com bastante alegria. Se você quiser nos ajudar com as suas palmas, você é bem-vindo. Eu convido você a louvar ao Senhor com o coração aberto, com a boca cheia de louvor e gratidão, pois Deus tem feito muito a nós. Do amor de Jesus que brilha mesmo nas densas trevas, brilha a luz do mundo, que tua verdade brilha em nós e nos dê liberdade. Brilha Jesus, sim, brilha em nós. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória. Consolador, fogo ardeia em nós, para inundar as nações com a tua graça. Que tua voz fale em nós e haja luz. Venho em tua crença santa, onde o teu esplendor me espanta. Pelo sangue o teu brilho acrescenta, tua luz trevas sempre afugenta. Brilha Jesus, brilha em nós. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória. Consolador, fogo ardeia em nós, para inundar as nações com a tua graça. Que tua voz fale em nós e haja luz. No teu brilho real que esplende, nossa face a brilhar aprende. Transformados de glória em glória, mudaremos assim nossa história. Brilha Jesus, sim, brilha em nós. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória. Consolador, fogo ardeia em nós, para inundar as nações com a tua graça. Que tua voz fale em nós e haja luz. Amém. Que isso seja realidade na nossa vida. Você pode se assentar. Nós vamos caminhar agora para o nosso momento de oração silenciosa tão importante. Momento esse em que nós reconhecemos as nossas falhas, que por vezes não são muitas, não são poucas, aliás. Quantas vezes nós pecamos, né? Contra o nosso Deus, pecamos contra o nosso irmão. Esse é o momento em que buscamos o perdão, buscamos colocar diante do Senhor o nosso arrependimento e o reconhecimento de que somos falhos perante Deus. Vamos sondar o nosso coração na presença do Senhor.
Senhor, nós nos colocamos perante o Senhor, reconhecendo que Tu estás presente aqui em nosso meio, Pai. E isso, ao mesmo tempo que traz alegria e paz, sabendo que o Senhor está conosco, isso traz também temor e uma certa tristeza, porque temos que reconhecer perante o Senhor que somos muito falhos e somos pecadores, que somos a causa pela qual Jesus precisou sofrer tanto e morrer na cruz. Nós te agradecemos porque o Senhor permitiu que a Tua graça nos alcançasse e hoje podemos ser remidos e receber do Senhor o perdão, a salvação e ter a certeza da vida eterna. Sonda o nosso coração nesse momento e pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza à verdade, segundo a Tua palavra que será pregada aqui nessa noite. Que o Senhor tenha a liberdade de corrigir em nós aquilo que não Te agrada e aquilo que não é correto, Pai. Que nós, nos fazendo barro mole na mão do oleiro, que é o Senhor, possamos ser usados por Ti como um farol para as nações, fazendo Jesus brilhar de forma intensa e que o nosso viver possa produzir naqueles que estão ao nosso redor o desejo de Te conhecer e viver plenamente para o Senhor. Isso nós oramos, pedimos e também agradecemos através do nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-nos, Senhor, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado
maneira que te agrade a qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade a qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos pedir ao Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Nós leremos os primeiros 5 versos deste capítulo, o capítulo 9. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Acompanhemos a leitura. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Palavras do Senhor. Ao iniciar a série de mensagens do primeiro bimestre deste ano, o reverendo Valdinei informou-nos o método para elencarmos as prioridades da nossa vida. E esse é o título desta série de meditações, de mensagens de janeiro e fevereiro. Prioridades. E o reverendo Valdinei, então, ofertou-nos um método de como elencarmos as prioridades para a nossa vida, para as questões individuais, pessoais de cada um de nós e também as prioridades na nossa vida cristã. E, de acordo com o reverendo Valdinei, o nosso olhar
e esse é o método, o nosso olhar deve voltar-se para pelo menos 3 realidades. A primeira delas, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Esta é uma forma de elencarmos prioridades na nossa vida e na vida da Igreja de Cristo. Devemos olhar para dentro de nós mesmos. E esse tema foi proclamado pelo reverendo Marcelo ao falar sobre a necessidade de perdoarmos-nos mutuamente e de perdoarmos as pessoas que estão à nossa volta. É olhando para dentro de nós que conseguimos oferecer perdão àqueles que estão ao nosso lado. A segunda forma de elencarmos as nossas prioridades, e o segundo alvo do nosso olhar, deve ser o alto. Olharmos para o alto é uma forma de elencarmos também as nossas prioridades. Esse tema foi discorrido pelo reverendo Reginaldo, quando falou-nos sobre a urgência e a necessidade de uma espiritualidade sadia, de uma vida cristã que seja compatível com o tempo que nós vivemos e de acordo com a vontade de Deus. Esta é a segunda forma, o segundo olhar que devemos ter para o alto. E segundo o reverendo Valdinei, a terceira forma de elencarmos as nossas prioridades é olharmos ao nosso redor. Portanto, olhar para dentro de nós mesmos, olhar para o alto e olhar ao nosso redor. Pois bem, é sobre esta terceira realidade que eu gostaria de meditar nesta hora com os irmãos e as irmãs. E o farei aliando-me ao texto da pastoral que consta em nosso boletim neste domingo. O que vemos à nossa volta? Se o método é olharmos à nossa volta, o que vemos à nossa volta? Vemos muitas coisas, é claro, é óbvio. Vemos coisas boas, coisas ruins, mas eu gostaria de pensar algo para o qual nós devemos colocar a nossa meditação nesta hora. Vemos uma sociedade carente. Vemos pessoas buscando a felicidade a todo custo. Esta é a lógica da sociedade. Uma busca desenfreada pela felicidade. E busca-se a felicidade no status, na fama, no sucesso, no dinheiro. E o ápice dessa busca por esta felicidade chega, inclusive, às drogas. Felicidade é esta que, de forma teimosa, se apresenta de maneira passageira, efêmera, deixando atrás de si um rastro de sofrimento e frustração. Todos aqueles que entram nessa busca tresloucada pela felicidade, atrás do dinheiro, sucesso, fama, escolhem sofrimento e grande frustração. Diante disso, qual deve ser então, como cristãos, a nossa atitude? Como igreja de Jesus Cristo, qual deve ser a nossa atitude? Ao olharmos ao nosso redor, percebendo toda esta louca procura pela felicidade, compete-nos como igreja falar do amor de Jesus Cristo, falar do amor de Deus, ou seja, evangelizar aqueles que estão à nossa volta. Esta é uma das nossas prioridades, evangelizar, falar do amor de Deus. Esta deve ser uma prioridade na minha vida e na sua vida. E essa deve ser a prioridade da Igreja de Jesus Cristo. No entanto, queridos irmãos, e de forma curiosa, há algumas coisas desconcertantes nisso. Liao Yiwu, um jornalista e crítico da política chinesa, ao caminhar pelo seu país, a China, e andar por povoados distantes, longínquos, no coração da China, se intrigou com um fato. Liao Yiwu não é cristão, é um jornalista, poeta, músico chinês, que inclusive foi deportado.
e conseguiu asilo político e onde hoje reside na Alemanha. E uma coisa chamou a atenção do Liao Yiwu. Como lá no coração da China estava presente o cristianismo. Ao andar por povoados distantes no coração daquele imenso país, assim expressou-se Liao Yiwu num livro intitulado Deus é Vermelho. E eu quero abrir aspas e citar um trecho deste livro de Liao Yiwu. Ele assim nos diz: ao observar os povoados em montanhas e em lugares distantes, diz assim Liao, o lugar me lembrou um velho ditado chinês: o céu está muito alto e o imperador muito longe. Referência às regiões tão distantes e isoladas que parecem se encontrar além do alcance tanto dos poderes divinos quanto seculares. Liao Yiwu continua o seu raciocínio. Fiquei curioso por saber como era possível o cristianismo, uma fé estrangeira, encontrar caminho e crescer em localidades tão isoladas, onde a vasta modernização que estava arrebatando outras partes da China ainda não havia chegado. Curioso. Como? Como num lugar tão isolado e tão distante, e isso foi no ano 2005, como num lugar tão distante, tão isolado, que nem a modernização que tem varrido a China chegou, mas o cristianismo chegou lá, e isso intrigou Liao. A constatação deste jornalista chinês é a prova de que, às vezes, a Igreja de Cristo, nós, vamos a terras longínquas e acabamos nos esquecendo dos que estão à nossa volta. Isso é uma contradição. Vamos a lugares tão distantes, ficamos encantados em levar o Evangelho a lugares tão ermos, que acabamos nos esquecendo daqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, às vezes convivendo conosco mesmos. E esta é uma de nossas prioridades, deve ser uma das nossas prioridades como cristãos. Devemos evangelizar, devemos falar do amor de Deus, mas qual a razão disso? Por que devemos falar do amor de Deus? Por quê? Em primeiro lugar, devemos falar do amor de Deus, devemos evangelizar, porque cristãos falam do amor de Deus porque o conhecem. Cristãos falam do amor de Deus porque o conhecem. No texto que acabamos de ler, temos Paulo, o apóstolo, profundamente preocupado. Alguma coisa estava angustiando o coração do apóstolo. Paulo carregava, diz o texto, dentro de si uma grande tristeza, uma grande dor, uma grande preocupação. E o que preocupava o apóstolo naquele momento? Os israelitas, o seu povo, os seus patrícios, eram alvo da sua preocupação. Os israelitas eram incrédulos a respeito de Jesus Cristo, e isso incomodava Paulo, ao ponto de ele querer que os israelitas conhecessem o Messias. O apóstolo chega ao ponto de dizer que se houvesse uma forma de ele mesmo, Paulo, ser amaldiçoado pelo Messias, para que os israelitas pudessem ser iluminados por Jesus, ele o faria. Ele faria. Ele se submeteria à maldição para que o seu próprio povo pudesse ser iluminado pela graça e pelo poder do Evangelho. É o que ele nos diz no verso 3. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Qual a razão disso? Paulo, como seguidor de Jesus Cristo, conhecia o seu amor.
experimentara o seu amor, compreendera o seu amor. Paulo sabia da transformação que Jesus havia realizado em seu próprio coração, do ódio e da amargura que o Senhor lhe retirara do coração. Não nos esqueçamos do fato de que o apóstolo perseguia os cristãos a ponto de os matar, inclusive. Era perseguidor. Portanto, nutria uma grande raiva, um grande incômodo diante dos cristãos. No entanto, agora, este mesmo homem, este Paulo, agora quer anunciar o nome de Jesus àquele a quem ele perseguia, aos seus patrícios. Estava se preocupando profundamente com o seu próprio povo. Paulo agora não apenas ouvia falar do amor de Deus, o vivenciava. E por esta razão, porque vivenciava o amor de Deus, porque experimentava o amor de Deus, queria que os israelitas também desfrutassem desse amor. Porque cristãos falam do amor de Deus porque o conhecem. Isso me faz lembrar um belíssimo e antigo hino que cantamos, inclusive, não hoje, mas cantamos na igreja. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, o Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei em quem tenho crido. Este era o sentimento do apóstolo. Eu sei, eu conheço o amor pelo qual eu quero que os israelitas também conheçam. Eu experimentei desse amor, eu conheço, eu creio nesse homem, nesse Jesus. E, inevitavelmente, diante disso, queridos irmãos e irmãs, cabe uma pergunta inquietadora. E você? Você conhece o amor de Deus? E nós? Nós conhecemos o amor de Deus? Se a resposta for afirmativa, sim, eu conheço o amor de Deus, você deve se inspirar em Paulo e deve falar desse amor, porque cristãos falam do amor de Deus porque o conhecem. Sabemos que a ação de Deus na vida do ser humano o muda radicalmente. Sabemos que esse mesmo ser humano, quando confrontado com a graça de Jesus Cristo, alcança a sua realização enquanto ser humano. E aquela primeira procura desenfreada, a qual me referi no início desta meditação, a desenfreada busca pela felicidade, é alcançada em Jesus. E assim o ser humano tem a sua vida transformada. É o que a própria palavra nos informa. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, porque o Evangelho de Jesus transforma. Em outras palavras, quando nos submetemos a Deus, encontramos a felicidade plena, não efêmera, não passageira, mas plena. A tão almejada felicidade é encontrada em Jesus. Ela está em Cristo, nosso Senhor. E nós sabemos porque o conhecemos. O apóstolo Paulo o conhecia e por esta razão queria também que o seu povo também o conhecesse. Esta deve ser uma das prioridades em nossa vida. Falar do amor de Deus àqueles que estão à nossa volta. Isso deve fazer com que nós nos preocupemos com aqueles que estão à nossa volta. Isso deve fazer com que nos preocupemos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com todos aqueles com os quais convivemos. Devemos nos preocupar com estas pessoas, assim como o apóstolo Paulo preocupou-se com o seu povo. Esta deve ser uma prioridade. Em segundo lugar, cristãos falam do amor de Deus porque
são obedientes. Em Paulo, além do seu conhecimento a respeito do amor de Deus, havia também algo muito peculiar na vida daquele homem. Era a sua obediência, que lhe fazia compreender a grandeza da tarefa de fazer outros discípulos para Jesus, inclusive do seu próprio povo. Obediência não é propriamente algo de que gostamos. Não gostamos da obediência. Ao contrário, não gostamos dela. Somos, por natureza, desobedientes. Ninguém ensina a criança a desobediência. Ela é inerente ao ser humano. Nenhum pai, nenhuma mãe orienta seu filho, sua filha, para que ele seja ou ela seja desobediente. Eles aprendem naturalmente. Não precisa ensinar. Porque é próprio do ser humano ser desobediente. Esta é uma constatação, mas não é uma pena da qual não possamos fugir. É possível reverter esta situação. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, é possível ser obediente. Sim, é possível. Basta querermos. Paulo quis, e Paulo foi obediente. Paulo foi obediente ao seu chamado. Paulo foi obediente ao seu Senhor. Cristãos falam do amor de Deus porque são obedientes à ordem de Jesus. E qual é a ordem de Jesus? Está expressa num texto áureo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta é a ordem. Não é uma opção, da qual podemos dizer, quero ou não cumprir. É uma ordem. E cristãos falam do amor de Deus, porque são obedientes. Assim, queridos irmãos e irmãs, devemos cultivar a obediência. E novamente vem a pergunta a cada um de nós: temos sido obedientes? Se formos obedientes a Jesus e ao seu Evangelho, natural e consequentemente falaremos do amor de Deus àqueles que estão à nossa volta. Mas o contrário também é verdadeiro. Se formos desobedientes, pouco nos importaremos com as pessoas à nossa volta. Tanto faz. Eu já conheço o amor de Deus. Que importa as outras pessoas? John Knox é conhecido como o pai do presbiterianismo. Certa vez, envolto na preparação de seus sermões, de suas meditações, e em um momento de oração, sua mulher lhe implorou que ele deveria tentar dormir um pouco, ao que Knox respondeu à sua esposa: como poderei dormir? Como poderei dormir se o meu país ainda não é salvo? John Knox revelou-se obediente, mostrou-se obediente ao mandado de Jesus Cristo, seu Senhor e Mestre. Esta era uma característica de John Knox. Era obediente ao seu Senhor. Frequentemente, ele orava à noite em tons agonizantes: Senhor, Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morrerei. Pode parecer uma frase de impacto, pode ser uma oração de impacto. Mas o fato é que Deus sacudiu a Escócia com um grande despertamento evangelístico, e Deus deu a Knox, ao seu tempo e no tempo de Knox, a Escócia. Cristãos falam do amor de Deus, porque são obedientes. Sejamos, pois, obedientes. Falemos, pois, do amor de Deus. Paulo, John Knox e tantos outros na história da igreja falaram do amor de Deus aos seus semelhantes, porque ousaram ser obedientes. Não basta saber desse amor, não basta experimentar o amor de Deus, não basta vivenciar o amor de Deus, é preciso abrir a boca a proclamá-lo àqueles que não tiveram esta
bênção ainda. É preciso proclamar, é preciso evangelizar. Eis uma prioridade em nossa vida cristã. Lembre-se, cristãos falam do amor de Deus porque são obedientes. A obediência do apóstolo Paulo levou a perceber a grande responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Foi a obediência de Paulo que fez com que ele percebesse a grandeza do trabalho que estava sobre o seu ombro, ao ponto de ele afirmar: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. E não há como, queridos irmãos e irmãs, adaptarmos esta frase: ai de nós. Ai de nós. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Em terceiro lugar, cristãos falam do amor de Deus porque amam seus semelhantes. Paulo, em sua angústia, por causa dos seus patrícios, os israelitas, que não acreditavam em Jesus Cristo, que não criam em Jesus e o rejeitavam, Paulo demonstrou grande amor para com eles, grande preocupação. Eu quero que o meu povo compreenda e aceite o amor de Deus, estampado e personificado em Jesus Cristo. Como já vimos, o apóstolo afirmou que, se possível, seria amaldiçoado e colocaria-se à disposição para ser amaldiçoado, para que os israelitas pudessem ser abençoados. Se isso pudesse ser feito, disse Paulo, ele o faria. Esta, meus irmãos, é uma manifestação clara, tanto da preocupação quanto do amor do apóstolo Paulo para com os de sua própria nacionalidade, para com o seu povo, para os seus patrícios, os israelitas. Assim é. Cristãos falam do amor de Deus porque conhecem esse amor. Cristãos falam do amor de Deus porque são obedientes ao seu Senhor. E por fim, cristãos falam do amor de Deus porque amam seus semelhantes. Amar. Sempre amar. Esta foi a experiência de inúmeros homens e mulheres na história da igreja. Cito alguns. Gostar e amar são verbos aparentemente iguais, sinônimos. O reverendo Martin Luther King tratou de inverter esta lógica ao afirmar: não podemos gostar de todos. É possível que isso aconteça com cada um de nós. Martin Luther King disse: não podemos gostar de todos, mas podemos amar a todos. Não podemos gostar de todos, mas podemos amar a todos. E não há maior demonstração de amor às pessoas que falar-lhes exatamente do amor de Deus expresso em Jesus Cristo, que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter a graça e a alegria de sermos filhos de Deus. João está corretíssimo ao afirmar: Deus é amor. Quando não falamos do amor de Deus às pessoas, quando não demonstramos preocupação com as pessoas que estão à nossa volta, às vezes, literalmente do nosso lado, assemelhamos-nos a Jonas, o profeta Fujão. Assemelhamos-nos ao profeta Fujão, que, em certa maneira, não se importava com os habitantes de Nínive. Pouco se importava Jonas com aquelas pessoas. Pouco se importava Jonas se os habitantes de Nínive se arrependeriam de seus pecados ou não. Ele não os amava. Qual tem sido a nossa preocupação para com os brasileiros? Qual tem sido a nossa preocupação para com os paulistanos?
Qual tem sido a nossa preocupação com o nosso vizinho, com os nossos vizinhos, com aqueles com os quais partilhamos uma mesa no trabalho ou uma mesa numa classe de escola? Podemos amá-los falando-lhes do amor majestoso de Deus, amor que nós já experimentamos, amor que nós já vivenciamos, assim como Paulo experimentou e vivenciou e quis falar aos seus patrícios. Foi exatamente isso que fez, ou que fizeram, o apóstolo Paulo, John Knox, Martin Luther King e até John Wesley, que disse que todos tenhamos apenas um propósito, vivamos para isto, o quê? De salvar as nossas próprias vidas e as daqueles que nos ouvem. Que esta seja a lógica da nossa vida, salvar a nossa vida e a vida daqueles que nos ouvem. Deus ouviu as orações de Wesley e a igreja dele foi estabelecida e transformou a Inglaterra e tocou muitos lugares do mundo. Ou podemos lembrar-nos ainda de David Brainerd, missionário entre os índios americanos, que escreveu: eu não me importava em como ou onde vivia, ou qual dificuldade atravessaria, conquanto que eu pudesse ganhar vidas para Cristo. Ou ainda George Whitefield, grande evangelista e amigo de Wesley, que orou: Senhor, dá-me vidas, ou tome a minha. Dá-me vidas, ou tome a minha. Assim, queridos irmãos e irmãs, cristãos falam do amor de Deus porque amam seus semelhantes. E não há demonstração maior de amor para com o nosso próximo do que falar do Evangelho de Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, jamais conseguiremos compreender a largura, a grandeza, a profundidade e a altura do amor de Deus. Mas isso não importa. Não precisamos mesmo compreender o amor de Deus, porque nenhum de nós conseguirá fazê-lo. Nenhum de nós conseguirá compreender por que razão Deus ofereceu o seu único filho para que ele viesse morrer em nosso lugar. Isso foge à nossa compreensão. Compreender, portanto, esse fato não tem importância. O que de fato importa é que falemos deste amor. Isso tem importância. Mais que compreender, o importante é falar desse amor àqueles que estão à nossa volta, porque cristãos falam do amor de Deus porque o conhecem. Cristãos falam do amor de Deus porque são obedientes ao seu Senhor. E cristãos falam do amor de Deus porque amam seus semelhantes. Assim, queridos irmãos e irmãs, sejamos, pois, uma igreja assim, uma igreja evangelizadora, uma igreja que esteja atenta à proclamação das boas novas do reino de Deus. Que cada um de nós possa ter sempre uma palavra, e a palavra não é outra senão o amor de Deus, àqueles que estão à nossa volta. Olhemos ao nosso redor. A Deus, pois, toda a glória. Amém? Que Deus assim, pois, nos abençoe. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. 2 Coríntios 9, 8. Com esse mote, vamos fazer agora a parte da liturgia, que é a consagração de nossas ofertas, de nossos dízimos, para o trabalho do Senhor neste local. E enquanto fazemos, trazendo as nossas ofertas aqui na frente, cantaremos o hino anunciado na liturgia, Tal Qual Estou. Por favor, de pé.
a ti me venho consagrar. Oh, não me queiras rejeitar, Jesus, bendito eu venho a ti. Tal qual estou, Senhor Jesus, refúgio quero aos pés da cruz, pois me atraído em tua luz, Jesus, bendito eu venho a ti. Tal qual estou, me vê, Senhor, um pobre, triste pecador. Ó, vem mostrar-me o teu favor, Jesus, bendito eu venho a ti. Tal qual estou, me aceitarás, terei contigo, enfim, a paz. A tua mão me estenderás, Jesus, bendito eu venho a ti. Tal qual estou, descansarei em ti, Jesus, meu Deus, meu Rei, e além das trevas cantarei, Jesus, bendito eu venho a ti. Nosso Deus e Pai, o nosso sentimento é de gratidão a Ti, porque muitas e muitas bênçãos o Senhor tem concedido a nós. E como parte dessas bênçãos recebidas, ó Pai, nós aqui como igreja entregamos o dízimo e as ofertas, reconhecendo a Tua providência, a Tua presença, reconhecendo, ó Deus, a Tua presença em nosso ser. E o nosso pedido é que o Senhor nos abençoe como igreja, a fim de termos o discernimento, a sabedoria vinda do Senhor, para que possamos usar esses recursos em prol do Teu Evangelho neste lugar, a fim de proclamarmos o Teu imenso e grande amor para conosco. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Nós queremos agradecer as pessoas que estão nos visitando nesta noite, para nós motivo de muita alegria tê-las conosco. Eu peço um favor, se há alguém que está nos visitando, que se coloque em pé, a fim de que possamos conhecê-lo, conhecê-la, algum visitante nessa noite. Agradecemos a presença, né, da nossa irmã. O nosso desejo é que você tenha se sentido bem no nosso meio e fica o convite para retornar outras vezes. Eu também quero convidá-la para que ao final deste culto, na sua saída à direita, há um espaço reservado para o visitante. Passe ali e retire uma lembrança desta igreja. Deus a abençoe. Agradecemos também as pessoas que participaram deste culto pela internet. Esperamos que Deus também a tenha abençoado, o Espírito Santo a tenha edificado e que, tendo a oportunidade, que venha participar presencialmente no culto de louvor e adoração a Deus conosco neste lugar.
Tenho apenas 2 breves avisos para transmitir aos irmãos. O primeiro é que o reverendo Valdinei continua em férias e estará regressando às atividades da igreja nesta semana, e o nosso desejo, a nossa oração deve ser que Deus o abençoe muito, para que ao retornar conduza a direção desta igreja de acordo com a vontade do Senhor. E o segundo aviso é que no próximo domingo nós teremos a primeira reunião de mães em oração nesta igreja. Esse aviso está no boletim. A reunião Mães em Oração tem início às 17h30 na capela. Portanto, se você é mãe ou também pai que quer orar pelos seus filhos, juntamente com outros pais, podem vir à igreja até a capela no próximo domingo, às 17h30, a reunião de mães em oração, mães que oram pelos seus filhos. E quero convidar, nesse momento louvaremos a Deus com o hino, com o cântico Aclame ao Senhor. Enquanto estivermos louvando a Deus com esse hino, eu gostaria de convidar você, que tem algum motivo especial, urgente, e que quer que intercedamos a Deus por ele, que venha até ao redor da mesa. Venha um gesto de fé, um gesto de atenção de Deus, se coloque aqui à frente. Nós oraremos, intercedendo a Deus pelo motivo, pela preocupação, por aquilo que tanto te preocupa. Louvemos ao nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar oh, as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio
Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Nosso Deus e Pai, nós o adoramos porque grande é o teu amor para conosco. Grande é o teu amor ao enviar o teu único Filho para manifestar entre nós a tua graça, para morrer em nosso lugar, a fim de sermos lavados pelo sangue de Cristo e perdoados todos os nossos pecados. Grande é o teu amor para conosco, ó Pai, pelo fato do teu Santo Espírito realizar uma obra maravilhosa em nosso ser. E que este Santo Espírito, ó Pai, nos ajude, nos incomode, a fim de não só conhecermos cada vez mais o teu grande amor, mas também o proclamarmos a tantas pessoas que hoje se encontram distantes do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa-nos como igreja, a fim de sermos fiéis no mandato evangelístico que temos de acordo com a Tua Palavra. E é também, ó Pai, confiando no Teu grande amor para conosco, que nós nos colocamos aqui, ao redor da Tua mesa, e pedimos e clamamos o Teu santo nome, o Teu santo poder, a Tua santa providência, para os motivos que nos preocupam, nos traz perturbações, também gera, ó Pai, intranquilidade. Abençoa-nos, Senhor. Há pessoas aqui que estão passando por problemas e confiam no Teu poder, confiam na Tua graça, confiam nas Tuas misericórdias. As pessoas que passam por problemas de enfermidades, problemas na saúde, delas mesmas ou de algum parente, conhecido, Senhor, conforte esses corações, derrama da Tua providência, promova, ó Deus, a saúde, o restabelecimento nessas pessoas e dê-nos a Tua paz. Também, ó Pai, há pessoas aqui que passam por dificuldades financeiras, materiais, que a Tua providência também seja manifestada sobre nós. Há outros que porventura estão enfrentando problemas nos seus relacionamentos familiares. Ó Deus, sê misericordioso para conosco e nos abençoe. Nos abençoe, ó Deus, a fim de que sejamos servos fiéis e dedicados na Tua obra e que sejamos, ó Pai, testemunhas vivas do Teu grande amor, da Tua presença e também do Teu livramento. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos console, nos conceda a paz, nos conceda a direção para que em todos os momentos saibamos como agir, o que falar e como proceder. Esta é a nossa oração, ó Pai, e a fazemos em nome de Cristo Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória. Que a graça redentora de Jesus Cristo e que o amor de Deus, o Pai, Criador e mantenedor da vida, e que o consolo que procede do Espírito Santo de Deus se façam presentes com todos os irmãos e irmãs aqui nesta hora reunidos, e também com toda a Igreja de Jesus Cristo reunida por sobre toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.